Então, quando eu falo para vocês de uma ação de execução sucedida, eu estou falando do primeiro ponto. A falta de análise de documentos, você vai propor ação. Esse é o item 1, que mais deve preocupar o advogado. Você sabe por quê? A falta de análise dos documentos, dos títulos, ou dos documentos propostos, que vão fazer parte do bojo da sua ação de execução, ela é a fiel cópia da capacidade investigativa do advogado. Se você entra com a ação de execução e você não apresenta os documentos básicos, você fica emendando a sua inicial, você está perdendo no primeiro item que eu te falei de uma execução de sucesso. Tempo. Quem quer perder tempo, gente? Quem quer perder tempo? Por que eu quero alcançar a constituição de patrimônio para atingir dinheiro e eu quero perder tempo nisso? Não, analisa seus documentos. E ali nós vamos ter, os documentos iniciais da ação, ou seja, o primeiro dele é o título. O título tá bom? Tem prescrição? Tem assinaturas das partes das testemunhas? Está descrito o valor do débito? As mensalidades estão devidas, estão com o mesmo valor que a instituição te passou no relatório de débitos? Você atualizou como a própria lei manda este débito? Trouxe para a ação de execução esse contrato, essa petição com esse descritivo do débito atualizado conforme a lei pede? Com juros de 1%, multa de 2%, correção monetária? Se tiver no juizado, sem honorários. Mas se tiver na justiça comum, com os honorários sucumbenciais? Você fez uma avaliação detalhada do endereço do executado? O exequente conhece todos os dados cadastrais que você precisa para qualificar as partes numa petição inicial? Se ele não te trouxe, quem é que vai ajudar a você complementar esses dados cadastrais que vão fazer parte da qualificação do exequente e do executado na ação, gente? Quem? É um programa de busca de dados? Você vai partir para as redes sociais, vai fazer uma busca na Receita Federal para complementar esses dados? Porque não adianta você peticionar com as coisas pela metade. Não, mas eu preciso trazer resultado. Pois é, mas o título está prescrito. Pois é, mas o contrato de prestação de serviço escolar está sendo sem assinatura de testemunha. Daí ele já perde a qualidade de justo título para ser executado. Ele tem que ser líquido, certo, exequível, conforme inclusive as formalidades da lei, e a assinatura das testemunhas é que dá a ele a capacidade exequível que a gente propõe na ação. Então é uma obrigatoriedade boba, mas é uma formalidade necessária que a própria lei determina. Então o advogado tem que estudar, sim. Conhecer de prazos prescricionais, sim. Avaliar aquilo que é o mais simples numa petição, que é a qualificação das partes de forma assertiva. Um CPF vai fazer com que a sua ação não dê continuidade nela. Ou se passar batido, a hora que for fazer uma penhora online, o CPF do cara está errado. Quer dizer, você não vai ter assertividade no primeiro pedido da ação, que é a penhora online. Porque você não vai mandar penhorar dinheiro no CPF errado. Não vai dar certo. Antes disso acontecer, a própria escrivaninha percebe e vai mandar você consertar o CPF. Você perdeu quanto tempo nesse processo? A falta de análise do título, dos documentos constitutivos de uma ação, são as falhas mais grandiosas no contexto
prático do advogado para ele ter uma execução bem sucedida. E aqui eu conto tudo, gente. Os documentos constitutivos que perfazem o título, o prazo prescricional, um bom cadastro para qualificação das partes, bem como os documentos constitutivos da instituição de ensino. E os documentos constitutivos da instituição de ensino, eles embasam a qualidade, a qualificação da instituição para pleitear no juizado especial. Ela só pode pleitear, ela só pode vir fazer parte de um processo ajuizado no juizado especial se ela estiver cadastrada no Simples ou empresa de pequeno porte. E aí você tem que juntar a certidão da JUSEG, você tem que qualificar, comprovar qual é a forma que a empresa está registrada, se é pequeno porte, qual é o quadro tributário dela cadastrada no Simples. Aí, só a certidão da JUSEG atualizada é que vai constituir o comprovante dessa condição da empresa, bem como o contrato social, a última alteração, procuração e endereço, como se fosse uma pessoa física. Só que ela não tem CPF, ela é uma pessoa jurídica, aí a qualificação dela é mais detalhada. O advogado da bobeira não junta a certidão da JUSEG atualizada, vai dar tudo errado lá na frente. E aí você fica super frustrado, entra com 10 ações, 8 deu tudo errado. No primeiro despacho, o juiz já manda arquivar sua ação. Tem falhas, né? Tá com inépcia da sua inicial. Manda fazer emenda. Você vai emendar a inicial, pelo amor de Deus. Isso aí é certificado de bobeira do advogado gigante. Certificado de falta de capacidade de promover uma execução. E o juiz percebe. E os juízes, gente, hoje eles estão sendo avaliados pelo CNJ o tempo inteiro. Quantos processos ele despacha, quantos resultados positivos na ação, quantos processos eles arquivam. Então, eles também estão sendo avaliados. Eles não querem processo problema na mão deles. E tá certo, é assim que vai melhorando a qualidade da justiça, do andamento do processo. Projude hoje é muito rápido nos juizados. Quando você faz tudo certo, as suas ações de execução tendem a ser bem-sucedidas, sim. E escolas tendem a ter famílias que estão com empregabilidade. Podem até estar com dificuldade de pagamento ou não ter interesse no pagamento. Mas quando você propõe ação, esse resultado vai vir para você. Ok? Então, nós temos aqui o primeiro item que te traz problema gigante, que te atrasa, que te atrapalha ter ações de execução bem sucedidas, que é a falta de análise dos documentos para a propositura da ação.